Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então a uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci. Na primeira parte, a gente encerrou falando um pouco a respeito de como Leonardo entendia a sexualidade e toda a repulsa que ele sentia pelo ato sexual, né? E terminamos com a célebre frase: não se tem o direito de amar ou odiar qualquer coisa da qual não se tenha um conhecimento profundo. Então, antes de iniciar na lembrança de infância propriamente, Freud trata um pouco de como ele compreendia e estava elaborando a questão da sexualidade na infância, bem lá na primeira infância. Então, Freud vai contar um pouco como que ele vê a criança por volta, né, de 2, 3 anos a 6 anos, mais ou menos, né? Então, ele vai dizer que é um momento em que a criança está explorando o próprio corpo. Na verdade, ela já começou essa exploração lá no berço, né? Mordendo a mãozinha, colocando tudo que vinha na boca, naquele momento vivendo o que Freud chamou de fase oral, conhecendo o mundo por meio da boca, mas na medida que ela começa a andar, e inicia, portanto, o treino do que a gente chama de treino de higiene, treino de toilette, em que começa a tirar a fralda e a ensinar a controlar o xixi, a controlar o cocô, a criança começa a perceber que ela tem outras partes no corpo além da boca e que essas partes são muito prazerosas. E a criança vai tocar e vai procurar sentir e explorar não só o próprio corpo, conhecer não só o próprio corpo, mas vai estar muito atenta também ao corpo dos adultos, ao corpo das outras crianças. Então, faz parte do desenvolvimento nessa idade querer ver essas partes do corpo e, inclusive, não cobrir as partes do próprio corpo e exibir, né, essas partes. O menino mostra o pipi, faz xixi em todo lugar. E como está começando a ter uma noção de quem eu sou, eu tenho um corpinho, me ensinaram a falar meu nome, me ensinaram a mostrar que eu tenho 3 aninhos, 2 ou 4, ou seja, da onde eu vim, né? Como é que eu fui parar aqui? Aí a criança vê que tem alguém que está grávida, que alguém teve bebê, às vezes a própria mãe, às vezes uma tia. Então, essas duas coisas, esses dois impulsos acontecem mais ou menos juntos. O impulso para conhecer o próprio corpo, as sensibilidades, conhecer o corpo das outras pessoas e também pesquisar, investigar, porque para a criança é um grande mistério, né? Da onde ela veio? Então, são dois impulsos diferentes e, particularmente, vão ser reprimidos. Ou seja, a criança vai tocar nos próprios genitais e o adulto vai dizer: não põe a mão aí, não pode, põe a calcinha, põe a cueca, você não pode andar sem roupa, tira a mão daí, né? Não toca no meu peito, não pode. É, ou vai perguntar de onde ela veio e vão dar qualquer resposta mais mística, né? Foi a cegonha, ou vão dizer: ah, você não tem idade para saber disso, você veio do repolho, enfim. De alguma forma, esses impulsos vão sofrer repressão da própria cultura, da nossa cultura, né? A cultura ocidental, judaico-cristã. Outras culturas, claro, podem lidar de outras formas com este momento do desenvolvimento. Porém, a nossa cultura tende a fazer uma repressão
tanto deste autoconhecimento do conhecimento do corpo do coleguinha, do adulto, como também a pergunta sobre a sua própria origem, a origem dos bebês, né? De modo geral, quando uma criança pergunta da onde eu vim, né? O adulto entende como se ela estivesse perguntando sobre o ato sexual completo, quando, na verdade, na maioria das vezes, a resposta "você veio da minha barriga" satisfaz completamente neste momento. Daqui a algum tempo, ela vai querer saber como entrou lá na barriga, mas de imediato, a pergunta de onde eu vim, a resposta da minha barriga, né? Da barriga da sua mãe, enfim. Mas na escuta do adulto, isto vem com uma conotação muito sexual que para a criança, de modo geral, não tem. Bom, então tem esses dois impulsos, essas duas forças, né? Uma força que é explorar o próprio corpo, as sensibilidades, né? As zonas que Freud chamou de zonas erógenas, né? Todo o prazer que essas zonas oferecem, e também um impulso para descobrir da onde, afinal, eu vim, né? Então, o Freud vai dizer que, a princípio, essas duas forças estão juntas, né? E que o processo de educação vai tender a reprimir o impulso sexual. E que, a partir desta repressão, entre das duas forças, existem três caminhos possíveis, né? O que pode acontecer? O primeiro caminho, Freud vai dizer, é que se a repressão for mais intensa, mais ameaçadora, autoritária, ameaçadora, a criança pode reprimir esses impulsos sexuais e, junto com eles, reprime também o impulso para a investigação, para a pesquisa, para a aprendizagem, né? Então, inúmeras crianças que chegam nos consultórios de psicólogo, que têm dificuldades para aprender, e muitas vezes, não sempre, o que se vai encontrar na origem dessas dificuldades é um bloqueio que foi feito não só com relação ao impulso sexual, como também com relação ao impulso para conhecer o mundo, para descobrir, para aprender. Então, a criança que é surpreendida, o menino lá mexendo no seu pipi, e tira a mão daí, senão eu corto o seu pipi, e isso se torna muito aterrador. E a criança, então, faz uma repressão muito intensa e leva junto com essa repressão o interesse por onde eu vim, né, de onde vêm as outras pessoas, que implica em todo o impulso para conhecer e aprender sobre o mundo, né? As letras, os números, etc. Então, isso pode acarretar um prejuízo importante no desenvolvimento aí intelectual da criança. Um segundo caminho, Freud vai dizer, o impulso sexual é reprimido, fortemente reprimido, pode ser até intensamente reprimido, mas o impulso para a pesquisa, a investigação, a aprendizagem, ele continua fluindo e às vezes até fluindo intensamente, né? Então, a inteligência, ela sai às vezes até fortalecida, porque a criança conseguiu descobrir de onde ela veio, como fazem os bebês, que o priminho veio da mesma maneira, da barriga da mamãe, e quem fez ele foi a mãe dele e o pai dele, enfim. Conseguiu fechar essa pesquisa, mas foi intensamente reprimido na expressão sexual, então existe uma repressão dessa sexualidade. Então, Freud vai dizer que, suprimidas as atividades sexuais de pesquisa,
emergem do inconsciente sob forma de uma preocupação pesquisadora impulsiva, naturalmente sob uma forma distorcida e não livre, mas suficientemente forte para sexualizar o próprio pensamento e colorir as operações intelectuais com o prazer e a ansiedade características dos processos sexuais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o impulso sexual em si foi reprimido, mas a atividade intelectual fica bastante ativa e, de um certo modo, proporciona o prazer que seria de origem sexual. A gente pode ver essa situação muito claramente no encontro passado, quando a gente discutiu o romance Gradiva. O personagem principal, o Ranald, que era um estudioso e um intelectual, mas que não tinha nenhuma vida sexual e só era capaz de amar mulheres de bronze ou de mármore. E ele havia tido uma amiguinha de infância que havia despertado sentimentos e sensibilidades muito intensas, e ele reprime de tal modo que ele esquece completamente ter tido essa amizade. Porém, os processos de inteligência continuam extremamente ativos. Ele reprime completamente a sexualidade, o impulso sexual, mas mantém bastante ativo o trabalho intelectual. O terceiro caminho, e que Freud vai acreditar que foi o caminho do Da Vinci, ele diz que essas energias vão conseguir escapar tanto a inibição do pensamento quanto a repressão do impulso, ou seja, ambas vão continuar bastante ativas e o caminho delas vai ser a sublimação, ou seja, o prazer sexual, o prazer que seria obtido por meio da sexualidade, ele vai ser obtido por meio da prática da pesquisa, da descoberta, das investigações, e vai ser um prazer bastante equitativo ao prazer sexual. E, claro, assim como no caso anterior, a pesquisa também vai ser, de um certo modo, compulsiva, no sentido de poder dar vazão a essa energia. Mas, ao invés de acontecer uma repressão, como houve lá com o Ranald, em Gradiva, vai haver uma sublimação agora com o Da Vinci. Então, agora, finalmente, a gente vai entrando na lembrança. Qual é a lembrança que o Da Vinci relata? Ele anota o seguinte no diário: parece que era meu destino preocupar-me tão profundamente com abutres, pois guardo como uma das minhas primeiras recordações que, estando em meu berço, um abutre desceu sobre mim, abriu-me a boca com sua cauda e com ela fustigou-me repetidas vezes os lábios. Esta é, então, a lembrança que Da Vinci deixou registrada e sobre a qual entraremos agora no terceiro bloco e o último uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci.